Bom, gente, então a gente fechou o bloco anterior falando sobre a Resolução 32 de 2017, né? Só retomando, a gente está fazendo esse apanhado um pouco dessas portarias e resoluções que, de certa forma, estão operando essa transformação na política de saúde mental no país, né? Então, dando seguimento, a gente vai para uma portaria também de 2017, também do final de 2017, né? De 21 de dezembro, que é a portaria 3588. Essa portaria está descrita como um dos objetivos dela alterar as portarias de consolidação número 3 e número 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a rede de saúde de atenção psicossocial e dar outras providências. Essa portaria, a gente vai observar que ela vai dispor basicamente sobre a questão do CAPS 4. O CAPS 4 ele é uma novidade, né, nessa nova política de saúde mental. Até então os CAPs eles eram divididos em três modalidades, né, CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3. E aí esse CAPS 4 ele vai ser um serviço novo, né, vai ser um novo dispositivo que vai ser voltado especificamente para a população usuária de álcool e outras drogas, né. E aí na descrição, no artigo 50 dessa portaria, ela vai falar que o CAPS 4 é o ponto de atenção especializado que integra a rede de atenção psicossocial, destinado a proporcionar a atenção integral e contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento 24 horas por dia em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. E aí o primeiro artigo o primeiro parágrafo desse mesmo artigo, né? Ele vai falar que esse CAPS 4 ele vai poder se destinar a atender adultos ou crianças e adolescentes conjunto ou separadamente. Não vai ter uma distinção entre adultos e adolescentes nesse atendimento, né? No segundo parágrafo vai dispor que nos casos em que se destinar a atender crianças e adolescentes, esse CAPS 4 ele vai ter que atender ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? E aí está a principal diferença desse CAPS 4, né? Ele segundo essa portaria, ele vai funcionar junto às cenas abertas de uso de drogas, né? Que aí a gente ficou se perguntando, né, quando a gente viu essa legislação, qual a diferença seria do CAPS AD3, né, para esse CAPS 4? Está justamente aí, que ele vai funcionar nas cenas abertas de uso, né, conforme está preconizado nessa portaria. E aí no quarto parágrafo, esse CAPS 4 será criado em municípios com população acima de 500 mil habitantes, bem como nas capitais estaduais. Então a gente vê que já é uma proposta de intervenção in loco, né, das cenas de uso, das cenas dos lugares onde as pessoas fazem o uso importante, né, de álcool e outras drogas. Então esse serviço é a preconização de que ele seja instalado nessas cenas, né. Uma outra portaria também no mês de dezembro de 2017, esse mês foi bastante movimentado, né? Não teve a aprovação da política lá na Comissão Intergestora, que a gente conversou anteriormente, teve essa série de legislações que foram publicadas logo em seguida, né? Então essa portaria interministerial, né, é uma portaria conjunta do Ministério da Saúde com o Ministério do Desenvolvimento e do Ministério da Justiça. Ela vai instituir um comitê gestor interministerial, que vai ser um espaço permanente para articulação e integração de programas e de ações voltadas à prevenção, formação, à pesquisa, ao cuidado e à reinserção social de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa. O que a gente destacou aqui dessa portaria que chamou a atenção? No artigo 5º, ela preconiza que vai caber esse comitê interministerial, né, a fomentar a inserção ou reinserção de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa no mercado de trabalho, por meio de parcerias com entidades privadas. No artigo 6 dessa mesma portaria, ela preconiza que, sem prejuízo das ações voltadas à prevenção, formação e pesquisa no âmbito da Política Nacional sobre Álcool e da Política Nacional sobre Drogas, esse comitê vai priorizar as ações de cuidado e reinserção social, com foco no acolhimento residencial transitório de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa, as quais serão realizadas por pessoas jurídicas sem fins lucrativos, dentre elas as comunidades terapêuticas. Então a gente vê aqui nesse parágrafo, né, nesse artigo, já de certa forma um direcionamento dessa política, né,
voltado para essas parcerias com essas entidades privadas, né? E citando especificamente as comunidades terapêuticas, né? As comunidades terapêuticas, como a gente falou no vídeo anterior, né? São comunidades, são dispositivos que, embora estejam previstos lá na portaria da RAPS de 2011, né? São dispositivos bastante criticados no campo da reforma psiquiátrica, por muitas delas terem características asilares, né? De isolamento, né? De não considerar a autonomia do sujeito, de trabalhar em uma perspectiva da abstinência, né? Então a gente vê essa nova política de saúde mental já com direcionamento para um alinhamento, na verdade, com essa perspectiva, né? Que é implementada pelas comunidades terapêuticas. E aí, essa mesma portaria ela vai discriminar qual é o entendimento de comunidade terapêutica que tem, né? No parágrafo 1º desse artigo 6. Para fins dessa portaria, consideram-se comunidades terapêuticas as entidades privadas, sem fins lucrativos, que realizam gratuitamente o acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa, em regime residencial transitório e de caráter exclusivamente voluntário. E aí, já avançando para o ano de 2018, né, a gente vê uma continuidade assim, dessas resoluções e portarias que continuam sendo publicadas de uma forma ainda muito fragmentada, né, muito pulverizada, né, e o mesmo acontece com essa resolução número 36, de 25 de janeiro de 2018. Essa resolução ela vai definir o prazo para gestores enviarem manifestação ao Ministério da Saúde e define a suspensão da transferência dos recursos de custeio referente às habilitações dos serviços de atenção à saúde de média e alta complexidade que não estejam em funcionamento ou não apresentem a produção assistencial registrada nos sistemas de informação em saúde, considerando as políticas de atenção à saúde. Só contextualizando um pouco essa portaria, né, a gente vê que desde essas mudanças que foram realizadas no Ministério da Saúde, na coordenação de saúde mental, que a gente falou no vídeo anterior, né, os gestores, né, e os atores e atrizes que passam a ocupar esses cargos, né, tanto no Ministério quanto na coordenação, eles assumem um discurso muito crítico à reforma psiquiátrica, né? Colocando a reforma como um movimento muito ideológico, né? Como criticando os aspectos técnicos da reforma, né? E a gente vê que essa portaria, essa resolução, na verdade, a 36, ela já fala de certa forma, impactar o financiamento de alguns desses serviços, né? Que foram implementados a partir da perspectiva da atenção psicossocial, né? A partir da perspectiva da reforma psiquiátrica, né? E aí ela fala justamente de mexer nos recursos, né? Nos financiamentos desses serviços que não estiverem produzindo informações, né? Acerca da sua produção, da sua produtividade, né? A gente sabe que no país a gente tem uma grande maioria dos serviços de saúde mental, né? Muitos CAPs, muitas residências terapêuticas que têm, de fato, muita dificuldade de produzir informações sobre quantidade de atendimento, sobre usuários cadastrados, né? Mas é importante a gente destacar que muitos desses serviços também têm dificuldades muito concretas de produzir esses dados. Às vezes, dificuldade, por exemplo, de ter equipamentos de informática para fazer a consolidação desses dados, né? De ter, por exemplo, conectividade, ter acesso à internet para poder passar esses dados, né? Então essa portaria, de certa forma, ela fala em desfinanciar, né? Assim, de descredenciar ou de não mais direcionar recursos para esses serviços, né? Mas, por outro lado, não fala em dar condições desses serviços produzirem essas informações. Então a gente vê realmente que tem um direcionamento aí, né, que já não é mais de fortalecimento da rede de atenção psicossocial, né? Pelo contrário, é de enxugar os gastos, de enxugar o financiamento com essa rede. E aí no segundo artigo dessa resolução, está descrito que fica definida a suspensão da transferência dos recursos de custeio referente às habilitações dos serviços de atenção à saúde de média e alta complexidade, realizadas pelo Ministério da Saúde, que não estejam em funcionamento ou não apresentem a produção assistencial registrada nos sistemas de informação em saúde. Um pouco aquilo que eu falei, né? Essa ênfase nessa produtividade, né? Na apresentação dessa produtividade, mas sem descrever muito como serão as condições, né? Dos serviços para conseguirem, de fato, apresentar, consolidar e apresentar essa produtividade.
Na sequência, né, em março de 2018, a gente tem uma resolução da CONAD. A CONAD é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Essa resolução ela vai aprovar as diretrizes para o realinhamento e fortalecimento da PNAD. A PNAD é Política Nacional sobre Drogas. Programas e projetos e ações delas decorrentes sobre responsabilidades e gestão da União Federal. O que a gente vai ver nessa resolução? No artigo 1º dela está descrito que ela tem como objetivo aprovar as diretrizes para o realinhamento e fortalecimento da política nacional sobre drogas, programas e projetos delas decorrentes, observando as seguintes premissas, né? E aí, descrito nesse primeiro parágrafo ainda, alguns pontos que eu destaquei aqui desse primeiro artigo, na verdade. A orientação central da política nacional sobre drogas deve considerar aspectos legais, culturais e científicos, em especiais a posição majoritariamente contrária da população brasileira quanto às iniciativas de legalização de drogas, né? E aí está em destaque isso aqui porque, de certa forma, isso já marca uma posição dessa resolução, né? Ela afirma, né, que tem uma posição majoritariamente contrária da população em relação à questão das drogas, né? Que estão em relação da legalização das drogas. Então, ela, de certa forma, faz uma marcação política, mas também ideológica aqui nesse ponto, né? O terceiro ponto desse primeiro artigo. Os programas, projetos e ações no contexto da política nacional sobre drogas devem considerar em sua estruturação iniciativas de ampliação e reorganização da rede de cuidado, acolhimento e suportes sociais, conceitualmente orientadas para prevenção e mobilização social, promoção da saúde, promoção da abstinência, suporte social e redução dos riscos sociais e à saúde e danos decorrentes. E aqui a gente vê uma mudança importante, né? Está destacado aqui esse ponto da promoção da abstinência, que vai na contramão da política que até então estava sendo implementada na área de álcool e outras drogas, né? Que tinha a redução de danos como sua principal estratégia de cuidado, né? E a redução de danos e todas as suas implicações, né? A valorização da autonomia do sujeito, né? A consideração do contexto psicossocial desse uso de substâncias, né? A consideração desse uso como multideterminado, né? Levando em consideração não só o sujeito, mas o meio que ele vive, a relação que ele tem com a substância, né? Então a gente vê realmente uma mudança, uma inflexão aí nessa política que passa a se voltar para a questão da promoção da abstinência, né? E aí essas mudanças continuam também sendo implementadas através de um edital da SENAD, né, dessa Secretaria Nacional de Álcool e Outras Drogas, que foi publicado em 25 de abril de 2018, o edital número 1 de 2018. Esse edital ele tem por objetivo o credenciamento de entidades privadas sem fins lucrativos que realizem o acolhimento exclusivamente voluntário em regime residencial transitório de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. E aí no detalhamento desse edital, ele vai descrever um pouco que dispositivos seriam esses, né? Que entidades seriam essas. No ponto 3 do edital, né? No artigo 3.1, os serviços de acolhimento destinam-se a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas que necessitem do afastamento do ambiente no qual se iniciou, desenvolveu ou se estabeleceu o uso ou a dependência de substâncias psicoativas, tal como o álcool, crack, a maconha, a cocaína, dentre outras. Aqui a gente também vê uma mudança importante, né, em relação à política de saúde mental e política nacional de drogas que até então estava sendo implementada, que preconizava um cuidado territorial desses sujeitos, né? O cuidado nos seus espaços de vida, né, nos seus territórios de trabalho, de moradia, né? A ênfase no cuidado nos CAPs, né, nos Centros de Atenção Psicossocial, especificamente nos CAPs AD, que são os CAPs voltados para o cuidado ao álcool e outras drogas, né? Mas justamente essa articulação com o cuidado no espaço de vida, com o cuidado comunitário, né? Esse edital aqui, ele de certa forma aponta que a ênfase agora vai ser para afastamento, né, desse sujeito do seu espaço, do seu ambiente cotidiano, né, de vida e de uso também, né? E nesse segundo ponto aqui, no item 3.2, ele vai preconizar que espaços são esses, né? Entende-se por comunidades terapêuticas, entidades privadas,
sem fins lucrativos que realizam o acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime residencial transitório e de caráter exclusivamente voluntário. Então ele já preconiza, de certa forma, né, esse edital de que as entidades que vão fazer o acolhimento, né, que vão fazer, de certa forma, a assistência dessas pessoas, são as comunidades terapêuticas. Né? Como eu falei, as comunidades terapêuticas elas são bastante criticadas, né, pelos atores do campo da saúde mental, da perspectiva da atenção psicossocial e da reforma psiquiátrica, por serem entidades com características muitas vezes asilares, né? Já houve uma série de denúncias e de situações que foram constatadas violações de direitos nessas entidades, né? Desde privação de liberdade até situações de muita medicalização, enfim, né? Então são entidades que não são consensuais do campo da saúde, né? Pelo contrário, são entidades que têm bastantes críticas no campo da saúde e da saúde mental. E aí, dando continuidade ainda, né, nessas legislações que vão alterar a política de saúde mental e a política nacional de drogas também, a gente tem a portaria do Ministério da Saúde, número 2434, de 15 de agosto de 2018. Essa portaria, ela vai alterar o valor, na verdade, vai reajustar o valor das diárias de internação hospitalar acima de 90 dias, do incentivo para a internação nos hospitais psiquiátricos. E aí essa portaria ela vai na contramão da política da redução de leitos que estava sendo implementada tanto pela RAPS, né, quanto a perspectiva da atenção psicossocial, quanto da reforma psiquiátrica, né, que tinha como direção não só a redução do tempo de internação em hospitais psiquiátricos, mas também a redução de leitos. Né. E essa portaria ela vai justamente reajustar o valor dessas internações que durem mais de 90 dias, né? Que já fala também sobre uma reorientação dessa política, né? Dessa ênfase na internação e no cuidado através da hospitalização, né? No hospital psiquiátrico. Dando continuidade ainda às legislações de 2018, né, que alteraram a Política Nacional de Saúde Mental, a gente tem essa portaria do Ministério da Saúde, de 16 de novembro, a portaria 3659. Essa portaria ela vai suspender o repasse do recurso financeiro destinado ao incentivo de custeio mensal de centros de atenção psicossocial, serviços residenciais terapêuticos, unidades de acolhimento e de leitos de saúde mental em hospital geral integrantes da atenção psicossocial, por ausência de registros de procedimento nos sistemas de informação. Aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Os serviços que apresentaram alguma dificuldade nesse registro de informação, né, em apresentar a produtividade das suas ações, muitos desses serviços tiveram o seu financiamento cortado pelo Ministério da Saúde através dessa portaria 2434. Né? Deixa eu só seguir à frente aqui. Essa portaria ela suspendeu o financiamento do Ministério de mais de 300 serviços de saúde mental, dentre eles CAPs, serviços residenciais terapêuticos e unidades de acolhimento. Né? Com essa portaria foram deixados de ser repassados mais de 78 milhões de reais para esses serviços. Né? Isso representa realmente um enfraquecimento da rede de atenção psicossocial. Né? E o restabelecimento dos recursos para esses serviços foi condicionado à regularização do registro da produção dos sistemas de informação e saúde desses serviços. E a gente já chegando no ano de 2019, né, quando tem continuidade esse processo da publicação de normas e portarias do Ministério da Saúde, a gente teve no início do ano a publicação dessa nota técnica no Ministério número 11, que foi uma nota que gerou bastante polêmica no período que ela foi publicada. Bastante polêmica e bastante críticas, né? Essa nota, ela teve uma forte rejeição de entidades do campo da saúde mental, né? Como acadêmicos, trabalhadores, e ela foi retirada do site do Ministério da Saúde alguns dias depois que ela foi publicada, né? Devido a toda a repercussão que ela causou. Essa nota ela vai desconsiderar a vasta produção científica que embasa as práticas e políticas da atenção psicossocial, né?
Essa nota ela tem uma redação bastante vaga, assim, mas ela afirma que ela se pauta em critérios técnicos e científicos, mas ela não fala quais são esses critérios, né? Não apresenta quais estudos, enfim, tem um discurso bastante vago mesmo na sua justificação técnica, né? E em momento nenhum faz referência, né, ao arcabouço teórico da reforma psiquiátrica no Brasil, né? Esse arcabouço que foi consolidado ao longo de 30 anos, mais de 30 anos aí. E aí, entre as novas medidas que foram propostas, né, por essa nota técnica, está a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia, que é um ponto bastante polêmico, né, no campo da reforma psiquiátrica. Né? A eletroconvulsoterapia, hoje em dia, ela ainda é realizada em alguns serviços da rede de saúde mental, mas mediante protocolos clínicos bastante específicos, bastante restritos. Né? E essa nota ela vai incentivar a compra desses aparelhos. Ela vai também falar sobre a inclusão dos hospitais psiquiátricos e ambulatórios multiprofissionais de saúde mental, como unidades ambulatoriais especializadas, abandonando-se a lógica multidisciplinar. Então ela vai focar no modelo de ambulatório por especialidades, que era um modelo já superado há alguns anos, né? Que buscava se superar já há alguns anos, né? Com a ênfase no trabalho articulado com a atenção básica, né? Com a ênfase no trabalho multiprofissional. Essa portaria vai estar, de certa forma, apontando um retrocesso nesse sentido. Essa nota ela não vai incentivar mais o fechamento de leitos hospitalares e nem vai considerar mais nenhum serviço como sendo substitutivo ao modelo asilar. E ela vai chegar a destacar a possibilidade de internação de crianças e adolescentes em espaços comuns, né? Crianças e adolescentes em espaços com adultos, inclusive, né? Coisa que até então não era preconizada na política de saúde mental, né? Nos casos de internação na infância e na adolescência são leitos específicos, são espaços específicos, né? Em que essas internações podem ocorrer, e essa nota ela preconiza que essas internações possam serem diferentes, né? Possam ocorrer inclusive junto com adultos, né? Essa nota, como eu disse, ela foi retirada do site do Ministério pouco depois que ela foi publicada, né, devido a todas essas críticas. Hoje em dia ela não tem um valor legal, assim, né? Ela não chegou a ser publicada como portaria, como resolução, né? E apesar desse recuo do Ministério, essa nota ela vai apontar, né? Ela vai representar o atual direcionamento técnico-político do Ministério da Saúde no campo da saúde mental. Então, de certa forma, ela vai deixar bem claro assim, qual o posicionamento que o Ministério da Saúde está tendo em relação à saúde mental mediante essas novas políticas. Eu vou encerrando esse bloco por aqui, depois a gente vai continuar falando um pouco também das mudanças na política nacional sobre drogas e fazendo uma avaliação de como essas políticas da saúde mental elas já estão tendo efeito no campo, né, do trabalho, do campo acadêmico também da saúde mental no país.